Quantos são filhos de pastores aqui? Levante a mão assim, os filhos de pastores. Que bênção, hein? Bastante filhos de pastores aqui. Isso é muito bom. Família e os desafios do nosso tempo. Tá? Hoje pela manhã eu estava dando assim, eu considero algumas chaves para os casais que estão lá no SOS. Deixa eu pedir para você marcar aí 3 chaves que eu acho que é interessante, principalmente para os jovens. Escreve aí assim, ó: constância é mais importante do que intensidade e quantidade. Constância é mais importante do que intensidade e quantidade. Porque não adianta você ser intenso, mas você não ser constante. Isso é muito importante. Uma outra chave que eu acho que você deveria marcar aí. Quem não se submete à dor da disciplina, amanhã irá sofrer com a dor do remorso, do arrependimento. Quem não se submete à dor da disciplina, amanhã vai sofrer com a dor do arrependimento ou do remorso. Guarde isso com você. Eu acho que é muito importante você entender, até porque constância e disciplina são 2 coisas que andam juntas. Tem pessoas que não conseguem ser constantes. Tem pessoas que não conseguem ser disciplinadas. E aí está o segredo do sucesso de um líder. Uma outra coisa muito importante que você tem que entender também. Quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. É muito importante que você tenha a leitura como um hábito essencial. Até porque o sucesso de um líder está escondido nos seus hábitos diários. E este deve ser um dos seus hábitos, a leitura. Agora vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Nós não podemos falar de família sem antes fazermos uma breve reflexão sobre o momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo em que a nova tolerância, baseada na inversão e aversão aos valores bíblicos, tem produzido uma nova geração bem diferente das gerações passadas. A permissividade moral associada ao avanço tecnológico tem gerado uma cultura globalizada cada vez mais anticristã, afetando diretamente o perfil da família e da igreja. Vivemos numa sociedade cujos fundamentos estão profundamente abalados pelo pecado. Partindo da lógica que a família é a célula-mãe da sociedade, como resultado da desfuncionalização familiar, temos um enorme câncer social. O psicanalista francês Charles Melman, em uma matéria escrita para a revista Veja, declarou: a família está acabando. Ele diz: assistimos a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar, segundo ele, está desaparecendo. E as consequências são imprevisíveis. Começou com a cultura do divórcio sem culpa nos Estados Unidos durante a década de 60 e 70, seguido pela cultura do não casamento, o sexo livre, drogas e rock. Hoje, além dos heterossexuais não quererem se casar, os homossexuais querem e estão se casando.
Consequentemente, veio a epidemia das adolescentes grávidas, que agiganta a sinistra indústria do aborto. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Esta é a receita para a proliferação da pedofilia, prostituição infantil e todo tipo de violência e perversão sexual. Os desdobramentos são tantos, mas o resultado mais latente é a violência, uma verdadeira guerra urbana, criminosos que se multiplicam, deixando populações em pânico e governos atônitos. Sabemos que toda esta patologia social, fundamentada na violência e criminalidade, é apenas o efeito colateral da morte da família. As trágicas reações de uma geração que sofre de todo tipo de psicopatias. Pessoas desprotegidas, sem família e referencial, tentando sobreviver ao mundo implacavelmente ameaçador. Quando estudamos sobre a queda e destruição de grandes impérios e sociedades que marcaram a história mundial, como sociedade diluviana, Sodoma e Gomorra, impérios como babilônico, romano, inca e outros, percebe-se alguns aspectos comuns. Primeiro, a deficiência moral crônica, a perda dos vínculos familiares, a libertinagem sexual, um crescente e explícito envolvimento com rituais satânicos. Este tem sido o desafiador pano de fundo, principalmente das sociedades ocidentais. A pergunta é: como a igreja tem respondido a esta realidade diante da qual estamos vivendo e não podemos negar? Vamos ver, então, quais são alguns dos desafios para a família cristã hoje. Número 1, a normalização do divórcio e a banalização do casamento. Número 2, a mulher no mercado de trabalho e a terceirização do processo de educação dos filhos. Número 3, a crise de autoridade no lar, ou seja, a inversão dos papéis e o enfraquecimento da liderança do homem em casa. Número 4, a desconexão da família provocada pelo excesso do uso das redes sociais. Número 5, o acesso fácil e altamente maléfico à pornografia. Número 6, a ideologia de gênero. Número 7, o crescente número de pais e mães solteiros. Número 8, a legalização e a normalização das drogas. Número 9, o conflito de gerações. Hoje temos a geração Z, que é diferente de todas as outras gerações passadas. Número 10, a normalização dos diversos tipos de famílias. Temos hoje família matrimonial, família informal, família monoparental, família anaparental, família unipessoal, família mosaico ou reconstituída, família simultânea ou paralela, família eudemonista. E aí a pergunta é: qual a resposta que daremos diante de todos estes desafios? A resposta sempre esteve e sempre estará no nosso manual, que é a Bíblia. Então vamos ver qual é a resposta. Como Jesus fechou o Sermão da Montanha? Ele fechou o Sermão da Montanha assim, capítulo 7, verso 24 ao 27 de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa, seu projeto de vida, sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ou seja, a palavra do Senhor, sempre será a resposta para os grandes desafios para a igreja e para a família cristã hoje. Então vamos ver o primeiro desafio. A normalização do divórcio e a banalização do casamento. Malaquias capítulo 2, do verso 13 ao 16, e eu vou ler na Bíblia a mensagem. E aqui está a segunda ofensa. Vocês enchem o lugar de adoração com sua choradeira e fungação, porque não recebem do Eterno o que pedem. E sabem por quê? É simples. Porque o Eterno estava lá, como testemunha, quando você fez os seus votos de casamento à sua jovem noiva. E agora quebrou esses votos. Quebrou o elo de fidelidade com sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Foi o Eterno que fez o casamento, não você. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. E o que ele espera do casamento? Ora, filhos de Deus, portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você. Não traia sua esposa. Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjos diz: odeio o desmembramento violento da uma carne do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Malaquias aqui dá ênfase em 3 verdades sobre o divórcio. Primeiro, ele está falando sobre a natureza do divórcio. Deixa claro que o divórcio não foi instituído por Deus. Deus regulamentou o divórcio, mas não o instituiu. J. Adams diz que o divórcio é uma inovação humana. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O casamento, sim, é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Segundo, o divórcio não é da vontade de Deus. Embora o divórcio seja permitido em caso de infidelidade e abandono, ele não é obrigatório. Melhor do que o divórcio é o perdão e a restauração. O divórcio é uma evidência clara do pecado, o pecado da dureza de coração. Em terceiro lugar, o divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Malaquias também destaca a causa do divórcio. E ele coloca aqui 2 causas apontadas, ou seja, o profeta aponta 2 causas. Primeiro, o divórcio acontece pela falta de cuidado de si mesmo e do cônjuge. Capítulo 2, verso 15 e 16. O casamento é como uma conta bancária. Se sacarmos mais do que depositamos, vamos à falência. Se investíssemos mais no casamento, teríamos menos divórcio. Quem ama o cônjuge, diz a Bíblia, a si mesmo se ama. Efésios 5 e 28. Quais são os cuidados que precisamos ter? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A segunda causa do divórcio, segundo o profeta, é a falta de bom senso. Ninguém com um resto de bom senso o faria. A palavra do Senhor diz: portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E depois o profeta fala sobre as consequências do divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Sabe, o Deus de aliança odeia o divórcio porque o divórcio é como uma guerra. E em uma guerra, muitos saem
feridos, amputados e alguns morrem. O divórcio é como um tsunami que, depois que passa, deixa um rastro de destruição com prejuízos irreparáveis. O divórcio é a apostasia do amor. O divórcio é a rejeição de uma pessoa que um dia foi desejado. Mas eu quero agora falar um pouquinho sobre como fortalecer a aliança conjugal e construir um projeto de vida à prova de divórcio. Sabe, eu tenho 38 anos de casado. E entre eu e a minha esposa, nós nunca proferimos a palavra divórcio. Mesmo nos momentos mais tensos e nas conversas mais sérias, nós nunca proferimos a palavra divórcio. Eu nunca dormi fora da minha cama porque briguei com a minha mulher. A gente briga, mas dorme junto. Mesmo brigado. Algumas pessoas me perguntam: Josué, o que é necessário para que eu tenha um casamento duradouro e feliz, harmonioso? Eu digo, número 1, leve a sério a sua vida devocional e a prática das disciplinas espirituais. Como assim, Josué? O que isso tem a ver com o casamento? O apóstolo Paulo dedica 2 capítulos de Efésios para falar dos deveres do homem, dos deveres da mulher como esposa, dos deveres dos filhos, dos deveres dos pais e dos deveres dos senhores, dos patrões. Só que antes que ele comece falando sobre os deveres do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, ele diz no verso 18 do capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo. E no original grego não há essa separação que nós temos na nossa Bíblia. Paulo está falando de um assunto só, ele simplesmente está dando continuidade. Ele está deixando claro que a dinâmica do relacionamento familiar deve acontecer num ambiente onde as pessoas estejam cheias do Espírito Santo. Então, antes de se submeter à esposa, ou antes de se submeter ao marido, é necessário que a mulher esteja se submetendo ao controle do Espírito Santo. Antes que o marido ame de forma sacrificial, é necessário que ele também se submeta ao Espírito Santo. Antes que os filhos se submetam aos pais, que estejam cheios do Espírito Santo. Eu me lembro que eu estava ministrando no Rio Grande do Sul, e uma jovem senhora chegou para mim e disse assim: o pastor, o meu bisavô se separou, o meu avô se separou, o meu pai se separou, meus 5 irmãos se separaram, e eu me casei há 3 meses. O senhor acha que o meu casamento terá o mesmo destino? Eu falei, tem um versículo na Bíblia que pode te ajudar. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E depois você vai ler assim: praga nenhuma chegará na sua tenda. Agora, esse habitar no esconderijo pode ser viver uma vida cheia do Espírito. Agora, é impossível, eu sempre digo aos casais que passam lá pelo SOS, quanto mais longe de Deus você estiver, mais longe do seu cônjuge você, consequentemente, estará. E é nessa brecha que o diabo entra.
E Paulo disse: não deis lugar ao diabo. E como eu posso viver uma vida submetida ao controle do Espírito, cheia do Espírito, praticando as disciplinas espirituais, a leitura bíblica devocional, a oração, a meditação, o jejum, a adoração, a comunhão e participação da vida da igreja, a generosidade e serviço, contemplação, arrependimento. Segundo, depois de levar a sério sua vida devocional e a prática das disciplinas espirituais, eu diria: leve a sério os votos que foram feitos no dia do casamento. Prometo. Malaquias 2:14. Porque o Eterno estava lá, como testemunha, quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva. E agora quebrou esses votos, quebrou o elo de fidelidade com sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Mas afinal, para que serve os votos que se faz? E hoje está na moda, a menina escreve 5 páginas e vota assim maravilhosamente. O rapaz escreve 1 página e vota. Mas para que servem esses votos? Primeiro, os votos expressam o que um espera do outro no relacionamento. Os votos sempre têm em vista a esperança de crescimento em uma unidade. Os votos conjugais são fundamentais para sustentar o desejo de uma união perpétua do casal, embora isso não seja uma tarefa simples. Os votos conjugais é um compromisso concreto, intencional e específico que ajuda o casal a vivenciar a maravilha da unidade. Terceiro lugar, se você quer ensinar os liderados, os quais você aconselha, para que tenham um casamento à prova do tempo, das adversidades do divórcio, ensine a eles a levar a sério o princípio da honra. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Honrar na Bíblia refere-se a reconhecer o valor, a autoridade e a dignidade das pessoas. O apóstolo Pedro, escrevendo para os maridos, disse assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu sempre pergunto, às vezes, para os homens: se você tivesse um carro no valor de R$1.200.000, você colocaria qualquer combustível nesse carro? Sim ou não? Não. Você deixaria esse carro em qualquer lugar estacionado? Sim ou não? Você faria um seguro para garantir que mesmo se esse carro for roubado, você consegue o valor do seguro? Sim ou não? Você lavaria esse carro em qualquer lugar? Não. Você guardaria bem esse carro quase dentro da sua sala? Por quê? Porque você reconhece o seu valor. Sua esposa vale mais do que um carro de R$1.200.000? Quantos acham que vale? Levante a mão e diga amém. Olhe para cá.
A maneira como você trata a sua esposa revela o valor que ela tem para você. O tratamento que você dá à sua esposa revela qual é o valor que ela tem para você. Ouvi falar de um marido que a esposa disse assim: meu bem, me dá o dinheiro para eu ir para o cabeleireiro? R$50. Falou: não serve 20 e me traz 10 de troco. Presta atenção. A maneira como você trata a sua esposa revela o valor que ela tem para você. Eu sempre digo que cada marido tem a esposa que ele mesmo está construindo. E vice-versa. Honra é reconhecer o valor do outro. Honrar os pais. Porque a Bíblia diz em Efésios 6:2, honra teu pai e tua mãe. Sabe, a Bíblia diz assim, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Deixa o homem, seu pai e sua mãe. É um deixar geográfico, é um deixar financeiro, é um deixar emocional. Agora, a Bíblia diz para deixar e não abandonar. Porque romper o cordão umbilical de dependência emocional, financeira, geográfica é bíblico. Agora, abandonar é desonra. Presta atenção. Abandonar é desonra. A Bíblia não está dizendo abandonam seus pais. A Bíblia está dizendo deixa. Mas deixa de forma honrosa e grata para voltar a fim de assistir. Porque desonrar pai e mãe é altamente amaldiçoante. Honrar os pais do cônjuge, ou seja, honrar o sogro, honrar a sogra. Desonrar o sogro e a sogra é investir contra o próprio relacionamento conjugal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho muito interessante que tem algumas noras que acham que fez um favor para os pais se casando com esse rapaz. E elas não conseguem entender o princípio da honra. Elas não conseguem. E alguns rapazes também. Eu sempre tenho dito o seguinte: quando a Valéria, esposa do Douglas, chegou na família, ela pegou o Douglas pronto. Eu já tinha investido muito nele. Já tinha investido bastante no Douglas. Quando o Felipe chegou lá em casa para pedir a Letícia em namoro e depois casamento, pegou pronta. Eu gastei muito dinheiro. Gente, foi uma grana. Agora eu acho interessante o que não acontece nem com a Valéria e nem com o Felipe, porque a Valéria é uma nora maravilhosa e o Felipe é um genro que qualquer sogro gostaria de ter. Olha aí, hein, Felipe. Você tá bonito na foto, hein, rapaz? Muito bem. Mas eu acho interessante quando a menina que chega e pega o projeto pronto, não investiu nada, chega para o marido e diz: odeio a tua mãe. Não suporto o teu pai. E a sua família é um bando de mala sem alça. Isso é desonra, gente. Isso é desonra. Tem uma frase que eu sempre digo para os casais: quem não sabe honrar a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Escreve aí, irmão.
É ou não é, Paulo? Quem não sabe honrar a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Amanhã, não reclame se acontecer o mesmo com você como sogra. Você estará apenas colhendo aquilo que você semeou. Por isso, leve a sério o princípio da honra. Se você pergunta, Josué, nesses 38 anos de casado, qual é um dos segredos do seu casamento duradouro e feliz? Eu vou dizer, desde o início, eu e a minha esposa aprendemos a honrar uma família do outro. A tratar com honra e dignidade os nossos pais. Aconteceu um fato. O meu sogro estava perto de morrer. E complicou tudo, diabetes, outras coisas, coração. E ele estava internado. E a minha esposa, junto com as irmãs e a mãe, revezavam. Cada uma ficava lá um período de tempo no hospital. E eu fui buscar minha esposa porque ela estava tirando lá o período dela. E quando eu cheguei... Interessante, quando eu cheguei para buscar minha esposa, ela estava terminando de arrumar o pai, porque ela tinha ajudado ele a tomar banho, trocado ele, feito a barba dele. E ela disse assim, já estou terminando. Aí eu encostei assim na janela e fiquei olhando ela cuidar do pai. E ela penteou o cabelo do pai, passou um perfume no pai, arrumou tudo o pai. E quando ela estava assim, arrumando o cabelo do pai, passando um perfume, eu ouvi a voz do Espírito. Esta será uma mulher próspera pela forma como ela está honrando o pai nas suas últimas horas de vida. Isso é sério. Eu olho para Ruth e vejo como ela tratou sua sogra, como ela honrou a sua sogra, como ela reconheceu o valor da sua sogra. Não é por acaso que Ruth se casa com Boaz. E Deus honra Ruth de tal forma que do seu casamento com Boaz nasce Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. E Ruth, sendo moabita, está presente na genealogia de Jesus. Isso é sério. Honrar a família de origem do cônjuge. Entenda, por favor, casar é como comprar um CD. Lembra do CD? Com 10 músicas? Você gostava de uma e levava 10 para casa. Casar é assim, não tem jeito. Leva 10 para casa. Em quarto lugar, quer ter um casamento duradouro e uma aliança forte? Leve a sério o diálogo no relacionamento conjugal. Escreve uma frase aí, por favor. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. Tiago 1:19 é o resumo do que se ensina hoje como inteligência emocional. Primeiro ele diz, seja pronto para ouvir. Depois ele diz, tardio para falar. E depois ele diz, tardio para se irar. Talvez o grande desafio na relação de casal seja ouvir de forma empática, ou seja, ouvir com o coração do outro. Ouvir muito mais preocupado em compreender do que em responder. E aí, o grande desafio está no falar. Quando eu estou ensinando os casais, eu sempre digo o seguinte: quando você for falar, você tem que fazer 4 perguntas antes de falar. Por exemplo, eu faço esse exercício constante na minha relação de casal. Às vezes eu estou com a minha esposa sentado à mesa.
Meus filhos se casaram todos, só está eu e a Rose lá em casa, e às vezes eu estou sentado com ela à mesa e vem assim na minha mente um assunto para falar. Aí eu faço a primeira pergunta: por que falar? Vai agregar? Vai contribuir? Vai tornar esse momento melhor? É necessário falar? Eu preciso falar. Aí então você faz uma segunda pergunta: quando falar? A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Escolher o melhor horário para falar tem a ver com inteligência emocional. E eu gosto do casal maduro que marca a hora para conversar assuntos difíceis. Eu sempre dou um conselho. Eu, particularmente, não gosto de conversar assuntos difíceis à noite, porque à noite a mente está cansada, eu estou cansado, ela está cansada, com sono, não é o melhor horário. Eu gosto dessa ideia de marcar um horário e um dia específico para falar sobre assuntos difíceis. Porque aí você ora, você conversa com mentores, você vai de outra forma conversar. Beleza, então agora você sabe que tem que falar, você escolheu o melhor horário para falar, agora aonde falar? Eu gostaria de deixar aqui um conselho para vocês. Nós geramos memórias positivas ou negativas, dependendo do ambiente da casa. Por exemplo, nosso quarto é lugar onde a gente gera memórias. Você nunca deveria fazer do seu quarto um ringue, um campo de guerra, de batalhas. O nosso quarto deveria gerar memórias que nos façam lembrar três coisas: descanso. Cheguei no meu lugar de descanso. Segundo, devocionalidade, oração, leitura da palavra, meditação, louvor, adoração. Terceiro, orgasmo. Vocês gostaram agora, né, José? Presta atenção. Estou lembrando de uma história engraçada aqui, negócio de orgasmo. Diz que um casal foi ao médico. Tem 3 médicos que trabalham dando palestra comigo. Um casal foi ao médico. Um desses meus amigos diz que o casal chegou muito simples. O rapaz ficou na antessala. E a mulher entrou. E o problema dela era de ordem sexual, disfunção sexual. E o médico, então, fazendo a consulta, perguntou para ela: vocês têm orgasmo? Ela disse: vou perguntar para meu marido. Aí ela abriu a porta: meu amor, nós temos orgasmo? Ele respondeu: sua boba, diga para o doutor que o nosso convênio médico é Unimed. Pior do que a esposa. Então, presta atenção. No quarto a gente precisa gerar memórias positivas que nos lembrem intimidade, a celebração do amor. Um outro lugar que a gente precisa tomar muito cuidado é na mesa. A mesa deve ser o centro das emoções de um lar. Quais são as memórias que a gente deve gerar quando estamos à mesa? Nós não podemos gerar memórias negativas. Eu sou de uma família onde os meus pais tiveram 9 filhos. Na minha casa era proibido comer com prato na mão em qualquer lugar. A mesa na minha casa era o centro das emoções do lar. E se você me pergunta quais são as memórias que você traz da sua família de origem e da mesa, eu nunca me esqueço como meu pai orava todos os dias. Eu nunca me esqueço dos testemunhos que meu pai contava de milagres à mesa. Eu nunca vi meu pai gritar na hora do almoço.
com quem quer que seja. Eu nunca ouvi meus pais falarem mal na mesa de quem quer que seja. Na minha casa, a mesa era um lugar pedagógico, lugar de discipulado, era um lugar teológico. As memórias que foram geradas na mesa, na minha família de origem, contribuiu muito para que eu fosse o que sou hoje. Então, cuidado com o lugar em que se fala. Cuidado para não, ao falar, gerar memórias negativas em lugares que você deve preservar. Por isso que é interessante você escolher o melhor lugar para conversar assuntos difíceis. Então, primeiro, por que falar? Segundo, quando falar? Terceiro, aonde falar? E quarto, como falar? Paulo diz, seguindo a verdade, em amor. Porque a maneira como se fala é tão importante quanto o que se fala. Vamos concluir aqui. Sexto, se você quer fortalecer a aliança para ter um coração, para ter um casamento à prova do tempo, das adversidades, de divórcio, leve a sério o diálogo sexual no casamento. Então, quando eu estou aconselhando um casal, eu faço pelo menos 3 perguntas. Primeira pergunta: como vai a vida de vocês dois com Deus? Segunda pergunta: como é que vocês lidam com o dinheiro? Porque o dinheiro tem valor de linguagem. Terceiro, de 1 a 10, que nota vocês dão para a vida sexual no casamento? Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 ao 5. Sempre lembre-se que eu estou lendo da Bíblia a Mensagem. Passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. Primeira, é bom ter relações sexuais? Paulo está devolvendo uma pergunta na sua carta. É bom ter relações sexuais? Sem dúvida. Mas de que maneira? Mas de maneira certa, diz ele. É bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes. Mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena no mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade. O marido procurando satisfazer a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração. Mas apenas em ocasiões assim. Depois voltem um para o outro. Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência. Apenas dou o melhor conselho se vocês quiserem proceder assim. Então entenda. É importante que o casal case civilmente, porque o casamento só é legal quando legalizado. Segundo, é importante que o casal case na igreja, para ter a bênção sacerdotal, para que a igreja ore pelo casal, para que o pastor ministre sobre o casal. Agora preste atenção. O casal então casa civilmente, o casal casa na igreja e o casal casa na cama. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Quando é que os dois se tornam uma só carne? Quando há essa conjunção carnal. E é interessante que se casar no civil, se casar na igreja, mas não se casar na cama,
Não houve casamento. O casamento não foi consumado. Agora preste atenção, Paulo está respondendo uma carta que veio de uma igreja que está inserida dentro de uma sociedade cuja cultura é uma cultura carregada de permissividade, imoralidade, prostituição e religião caminhavam de mãos dadas. E esta igreja questiona Paulo sobre vários assuntos, inclusive este. E aí Paulo diz assim: mas por causa da imoralidade, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. E a mulher não negue ao marido o que lhe é devido e o marido não negue à mulher. E é interessante que Paulo termina dizendo: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, da incapacidade de se controlar. Paulo está querendo dizer para você, para mim, para todos nós, que uma área de grande interesse de Satanás no casamento é esse desajuste sexual. Então lembre-se, o sexo é o termômetro do casamento. O sexo é um indicador que reflete a saúde geral no casamento. O sexo não é apenas um incidente no casamento. Embora tenha sido criado para ser o cerne da intimidade, o sexo é a música do matrimônio. Como um sismógrafo sensível, a atividade sexual registra a qualidade do clima que reina entre o casal. Lembre-se, o sexo tem valor de linguagem. Então não é um assunto sem importância. Presta atenção. Provérbios capítulo 5, a Bíblia diz assim, e o texto está falando, esse texto fala de sexo no casamento. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Quando a Bíblia usa a água como figura para falar de alguma coisa, está falando de essencialidade e de algo que é vital, não é opcional. Sede já é início do processo de desidratação. Então, quando a Bíblia diz, falando de sexo, bebe a água da tua própria cisterna, está dizendo para nós, tão importante quanto a água é para a manutenção da nossa vida física, o sexo é para a manutenção do casamento. Então, você tem que instruir aqueles que você estiver aconselhando que é vital que o casal se preocupe com esse aspecto no casamento. E se vocês me entenderam, digam amém. Amém. Então vamos ficar de pé e vamos orar. Coloque a mão no ombro do seu cônjuge, você que veio com o seu cônjuge. O pastor Fábio Coelho, conversando comigo há pouco, nós estamos muito assim preocupados com o que está acontecendo hoje em relação a essa normalização do divórcio e a banalização do casamento. Existe uma estatística que diz que daqui mais ou menos a 10 anos, de cada 10 pessoas que chegarem na igreja, 8 estarão no segundo casamento. E o que nos preocupa não é só o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo na igreja. E mais sério ainda, o que está acontecendo entre os pastores e líderes. Nós, pastores e líderes, não podemos aceitar a normalização do divórcio
e a banalização do casamento. Não. Vocês que são jovens, levantem muros de proteção em torno do casamento e levem a sério esta aliança. O mundo precisa de padrão, como Paulo disse, seja, Timóteo, padrão dos fiéis. O mundo carece de padrão. Presta atenção, nós precisamos nesta área ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Quantos podem dizer amém? Amém. Cuide do seu relacionamento. Leve a sério a sua aliança. Não flerte com o pecado. Vou repetir. Não flerte com o pecado. Fidelidade significa honrar o outro na ausência. Amém, queridos? Nós vamos orar para que aqui, e também quem está me assistindo, para que nós sejamos um exército de líderes casados com os quais Deus pode contar. Porque nós estamos levando a sério o casamento e estamos levando a sério a família. Pai, obrigado. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração desde manhã. Louvado seja o teu nome por esse número tão grande de líderes jovens, aqui e também através da internet. Esse número tão grande de maridos, esposas, jovens solteiros se preparando para o casamento, mas já exercendo o ministério. Louvado seja o teu nome por esta fome que há neles, de ouvir a tua voz, de aprender através da tua palavra. Senhor, que nós possamos odiar o divórcio como o Senhor odeia. Que nós estejamos comprometidos com o cônjuge até que a morte nos separe. Que a fidelidade seja um valor sério na nossa vida. Que nós possamos ser íntegros no casamento, para que o teu nome no nosso casamento seja glorificado. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma. Nós queremos viver de tal forma que possamos fazer o teu coração sorrir sempre. Pai, que a tua bênção esteja sempre sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe vocês.